Olá, eu sou Alice Maria Loureiro Dias, orientanda da professora doutora Elise Inês Nunes Peixoto, e essa é a apresentação do meu PIBIC intitulado A Transição Faixa-Araçuaí-Núcleo Cristalino ao longo do setor setentrional do Orógeno Araçuaí, a relação entre os protólitos, sua geoquímica e as paragêneses minerais das rochas. Os objetivos desse estudo consistem em entender como ocorre a transição das condições metamórficas entre a zona cratônica, a faixa Araçuaí e o núcleo cristalino, a partir de análises geoquímicas e mineralógicas, além de compreender quantos e como estão dispostos os domínios metamórficos da área de estudo. Primeiramente, foi feita a revisão bibliográfica e classificação dos litotipos macroscopicamente. Em seguida, uma análise de geoquímica de rocha total e de química mineral, uma análise termobarométrica convencional e modelamento termobarométrico por pseudoseção. E, por fim, a correlação disso tudo para determinar os domínios metamórficos. O estudo da geologia regional foi feito utilizando o mapa geológico base produzido no PIBIC anterior, unindo os mapas geológicos de Bahia e Minas Gerais. O primeiro conjunto de amostras analisadas correspondem aos litotipos do grupo Macaúbas, que apresentam como minerais índices muscovita, biotita, granada, estaurolita, cianita e silimanita, nessa ordem indicando um gradiente metamórfico que pode ser observado em mapa de aumento de pressão e temperatura. Já os litotipos do complexo de Actinhonha são representados por xistos ignaces, que apresentam granada e silimanita, sendo a granada substituída por cordierita, que provavelmente sobrecresce a granada num processo de descompressão. Em relação aos protólitos, é possível observar que a amostra do paragnais e do metadimictito apresentaram pelitos como protólitos. A biotita xisto apresentou uma grauvaca e o anfibolito apresentou um protólito como uma rocha calcisilicática, enquanto as granadas taurolitas xistos e a cianita xistos apresentaram composições bem aluminosas e, por fim, a silimanita xisto uma composição intermediária. O grupo Macaúbas apresenta um metamorfismo tipicamente barroviano, com granadas taurolita e cianita, enquanto que o complexo de Actinhonha apresenta minerais que caracterizam uma pressão baixa, como silimanita e cordierita. Embora com assembleias que caracterizam pressões distintas, a faixa de temperatura em que ambos se encontram é relativamente parecida, como podemos ver na tabela, em que o intervalo de temperatura para pressões baixas varia de 550 a 592 graus Celsius, e o intervalo de temperatura para pressões intermediárias varia de 496 a 665 graus Celsius. Ao lado, nós temos o gráfico com as porcentagens de esperciatita em verde, piropa em vermelho, grossular em roxo, com a escala do lado esquerdo, e almandina em azul, com a escala do lado direito. Assim, a amostra 33, um paragnais, exibiu um metamorfismo regressivo da zona de baixa pressão, e as outras amostras apresentaram um metamorfismo progressivo de pressão intermediária. Foram realizadas duas pseudoseções representativas. A primeira, da amostra 21, está com sua assembleia destacada em negrito e apresenta uma pressão intermediária. A segunda pseudoseção é representativa de uma pressão baixa e foi feita com a amostra 33, onde ocorreu um retrometamorfismo indicado pela seta em vermelho, em que a granada foi substituída pela cordierita. Pela amostra 33 apresentar um metamorfismo regressivo, uma dúvida que permanecia era de se teria ocorrido um retrometamorfismo ou um metamorfismo progressivo de baixa pressão, e os resultados dos gráficos de Granada, juntamente com a pseudoseção, mostraram que ocorreu um retrometamorfismo, de modo que a paragênese de baixa pressão sobrepôs uma anterior. Nesse sentido, o zonamento metamórfico segue a mesma estruturação da zona de cisalhamento de Itapebi, e para este, duas regiões metamórficas são delimitadas. A primeira, mais externa, com ocorrência de cianita e a indicação de zonamento seguindo o gradiente barroviano, e a segunda, mais interna, com ocorrência de silimanita e cordierita, além da desestabilização da granada, que indicam provavelmente uma sobreposição de metamorfismo de baixa pressão, seguindo o gradiente de metamorfismo do tipo Burhan. As duas regiões metamórficas indicam provavelmente uma sobreposição de um metamorfismo de baixa pressão, seguindo o gradiente de metamorfismo do tipo Burhan, amplamente impresso no complexo de Actinhonha, e sugere-se que a ZCI tenha papel fundamental no zonamento. Uma possibilidade é que ela tenha sido estabelecida durante a colisão, quando foi formada por cinemática reversa destral, sob condições de metamorfismo barroviano, e sua reativação normal sinistral pode ter ocorrido durante o colapso do orógeno, ao qual é associado um metamorfismo de baixa pressão, descrito em diversas outras partes do orógeno. Muito obrigada a todos!